Vou te explicar como faz o peticionamento recursal, incidental e intermediário no JPE, o Sistema de Processo Eletrônico da Segunda Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com esse tutorial, você vai aprender qual a diferença entre eles e como realizá-los. Olá pessoal, eu sou Ronei Boa Morte, advogado e entusiasta por tecnologia. E nesta série Como Faz, estou te explicando o JPE, o Sistema de Processo Eletrônico da Segunda Instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Neste vídeo, vou te explicar o peticionamento recursal, incidental e intermediário. E ao final você vai aprender a diferença entre eles e como realizá-los. E se esse é um tema que você se interessa, considere se inscrever no canal, deixar o seu gostei clicando no botão do joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar. Na descrição do vídeo você encontra um índice detalhado para que você possa clicar e ir diretamente ao seu ponto de interesse. No primeiro link da descrição e também aqui neste card, você encontra a playlist da série Como Faz no JPE. E é sobre isso que vou falar. Está interessado? Vamos pro vídeo. Ok, pessoal, vamos direto ao assunto. Neste vídeo vamos tratar do peticionamento recursal, incidental e intermediário. Cada um desses peticionamentos tem uma finalidade específica. Sendo o peticionamento intermediário, as petições simples interpostas no processo em andamento, como uma manifestação, uma juntada de documento, por exemplo. Já o peticionamento recursal, que é o recursal propriamente dito, e o recursal incidental é a forma de peticionamento para a apresentação ou propositura de um recurso ou um incidente em grau recursal. Importante que o peticionamento recursal incidental intermediário se inicia da mesma forma nos seus processos. O que difere é o prosseguimento, a sequência até o protocolo. E vamos ver aqui neste vídeo o procedimento de cada um dessas formas de peticionamento. Já acessei aqui o sistema, então para realizar qualquer um dos peticionamentos, recursal, incidental ou intermediário, você tem duas formas. Primeiramente, nos seus processos. Você vai acessar Consulta, Processo, Meus Processos. O sistema então apresenta a relação dos seus processos, ou seja, daqueles processos em que você já é representante de alguma das partes, e você vai utilizar então este botão à frente do processo chamado Petição Recursal, Incidental e intermediário. Então essa forma de peticionamento é para o peticionamento em processos que você já é representante. Para processos em que você não é representante ainda, você vai utilizar o menu Peticionamento e o submenu Recursal, Incidental e Intermediário. Nesta tela o sistema vai apresentar todos os processos do JPE que não tramitam em segredo de justiça. E para peticionar é da mesma forma. Você pode então utilizar aqui o botão Petição, Recursal, Incidental e Intermediária à frente do processo. Neste vídeo, todos os exemplos eu vou utilizar peticionando em um processo em que eu sou advogado. Então, para isso, vou voltar no menu Consulta, Processo, Meus Processos. Então, para realizar o peticionamento intermediário, ou seja, um peticionamento de uma petição simples, você vai clicar nesse botão chamado Peticionamento Recursal, Incidental e Intermediária à frente do seu processo e o sistema apresenta essa tela de outras petições. Nesta tela, você pode apresentar a petição de duas formas. Utilizando o botão mais, que chama Inserir Documento por Edição, o sistema abre o editor de texto, onde você pode redigir aqui a sua petição e salvar. Caso queira utilizar o editor de texto, você deve primeiro selecionar o tipo de petição, entre as aqui apresentadas. Lembrando, neste exemplo, o peticionamento é a apresentação de uma petição intermediária. Você seleciona qualquer uma dessas opções e pode redigir aqui a sua petição. Como sempre digo, a melhor forma de peticionar é apresentando a petição em PDF. Então, para isso, você utiliza este botão, o segundo botão, chamado Inserir Documento. Ao clicar, o sistema apresenta a tela de Inserir Documento, onde você deve selecionar o tipo de petição. Nesta hipótese, o tipo de petição que estou apresentando é uma petição intermediária, uma petição simples. Então você pode rolar a tela para baixo e escolher entre uma dessas petições chamadas intermediárias. Vou colocar aqui uma petição simples. Observe que o sistema apresenta aqui a opção sigiloso. Caso você marque esta opção, essa petição ficará em sigilo no sistema, com visibilidade somente para o advogado que a apresentou e para o desembargador que deve decidir sobre o sigilo. Não é o caso, então vou desmarcar. Selecionado o tipo de petição, então você pode clicar em adicionar arquivos. Seleciona a petição de manifestação e pode clicar em abrir. O sistema carrega a petição, conforme se vê no preenchimento da barra, e apresenta aqui a petição já carregada. Carregado, você pode clicar em salvar. Então o sistema apresenta a seguinte informação: documento adicionado
com sucesso. Observe que se nesse processo que você está peticionando existir uma comunicação pendente de manifestação, o sistema irá lhe questionar se essa petição responde ou não a esta comunicação. Como se pode observar na tela, onde ele diz: caso o peticionamento que se deseja realizar não seja em resposta a uma ou mais das comunicações listadas abaixo, favor desmarcá-las. Então veja que existe uma comunicação neste processo pendente de manifestação e o sistema já traz ela marcada. Se por acaso essa petição não respondesse a essa comunicação, bastaria desmarcá-la para que ela continuasse ainda no prazo. Eu vou desmarcar aqui. Então você pode ir para a aba Peças. Nessa tela, então, o sistema apresenta a petição que você acabou de anexar. Se você tiver mais documentos para juntar, você pode repetir o processo clicando no botão Inserir documento. No tipo de documento, selecionar, olha que o sistema já apresenta uma relação mais restrita. Você pode selecionar subestabelecimento, por exemplo, clicar no botão Adicionar arquivo e selecionar aqui o seu documento, no caso um subestabelecimento, e clicar em Abrir. O sistema carrega, como já vimos, você pode clicar em Salvar. Observe que o sistema apresenta a mensagem, atenção, documento adicionado com sucesso, você pode fechar. E agora nós temos aqui dois documentos, sendo o primeiro a minha petição, que inclusive está sinalizada como documento principal, e o segundo documento, o subestabelecimento. Antes de prosseguir, quando há mais de um documento, ou seja, uma petição em mais documentos, é obrigatório que você clique nesse botão Ordenar petições e documentos no alto da tela. O sistema então apresenta a relação de documentos desse peticionamento, onde você deve dizer para o sistema qual é a ordem deles. Nesse caso está fácil, somente a minha petição e o subestabelecimento. Mas caso houvesse mais documentos e você precisasse alterar a ordem, basta você clicar no documento e utilizar esses botões à direita para subir o documento ou descer, posicioná-lo como primeiro documento ou como último documento. Neste caso, os documentos já estão em ordem, a petição é a número 1 e o subestabelecimento o número 2, basta clicar em Salvar. Petições e documentos ordenados com sucesso. Você pode ainda sinalizar se essa petição é uma petição urgente, marcando este campo de urgente. Feito isso, basta clicar no botão Assinar e o sistema apresenta a seguinte mensagem: havendo petições e documentos selecionados, após a confirmação, aqueles que não estejam em formato PDF serão convertidos para este, mesmo que a assinatura não seja concluída. Ok, você pode continuar. O sistema apresenta os documentos para que você os assine, então são os dois documentos. Pode clicar em assinar, o sistema então verifica o seu certificado digital, solicita a sua senha PIN, você pode digitar, então ele assina aqui os documentos. O sistema apresenta então a mensagem procedimento de assinatura finalizado, você pode clicar em fechar e clicar no botão protocolar, e o sistema então apresenta a mensagem de protocolo realizado com sucesso. Pode clicar em fechar. Neste momento, a sua petição já está juntada no seu processo. Para verificar, você pode consultar o processo, clicando em visualizar, o sistema abre os autos digitais e você pode clicar aqui na aba petições e documentos e verificar lá a sua petição já devidamente juntada. Observe também que nos autos digitais, nesta aba comprovantes, você tem aqui o comprovante de protocolo dessa petição que você acabou de juntar. Para o peticionamento recursal e incidental, você deve localizar o processo que você vai peticionar. No caso, vou realizar o peticionamento em um processo em que eu sou advogado, então para isso vou clicar no menu Consulta, Processo, Meus Processos. Localizo o processo em que eu queira peticionar, lembrando que, caso você possua muitos processos, você pode sempre utilizar o botão aqui Pesquisa Avançada e utilizar qualquer um desses filtros e clicar no botão Pesquisar para localizar o processo específico. No meu caso, vou utilizar aqui o primeiro processo e para realizar o peticionamento recursal incidental, vou clicar no botão Petição Recursal Incidental Intermediário. O sistema então abre a tela de outras petições para que eu junte aqui a petição que eu quero apresentar. Você pode utilizar o botão Inserir petição por edição, não é o caso, como eu sempre digo, eu prefiro juntar a petição já em PDF. Para isso, então, você pode clicar no botão Inserir documento. O sistema então apresenta a tela Inserir documento. Você vai selecionar o tipo de petição. Observe que tanto o peticionamento recursal e incidental, ele se dá da mesma forma. A diferença então está na seleção do tipo de petição, o que vai determinar os próximos passos ou próximas abas que o sistema vai pedir o preenchimento. Então imagine aqui que eu estivesse apresentando propriamente um recurso. Então basta selecionar aqui dentre as opções listadas no título Petição Recursal Incidental. Caso esse peticionamento fosse uma petição incidental, você seleciona então alguma dessas opções de peticionamento incidental neste título chamado Petição Incidental. Neste caso, então, será um recurso. Então, vou selecionar Recurso Especial. Selecionado o tipo de petição, você pode clicar em Adicionar arquivo e localizar a sua petição do seu recurso.
recurso especial. Olha, cliquei, o sistema carrega a petição conforme se observa do preenchimento da barra e apresenta a petição de recurso especial já carregada. Caso haja necessidade de apresentação com sigilo, você pode selecionar a opção sigiloso. Não é o caso, então carregada a petição, basta clicar em salvar. O sistema então apresenta a mensagem adicionado com sucesso, você pode clicar em fechar e observe o seguinte: se essa petição ou esse recurso estiver respondendo uma comunicação existente no processo, o sistema vai apresentar esta aba comunicações e vai te fazer o seguinte questionamento: caso o peticionamento que esteja realizando não seja uma resposta a uma ou mais das comunicações listadas abaixo, favor desmarcá-las. Olha, é um recurso especial que de fato está respondendo à intimação de um acordo. Então vou deixar selecionada e vou passar então para a próxima aba, peças. Nesta aba, o sistema apresenta uma listagem de documentos, uma sugestão de documentos que podem ser exigidos para esse recurso. Então observe que a petição recursal já está lá anexada, porque já apresentamos, onde ele informa que ela está disponível sim, mas ainda não está assinada. E ainda tem aqui algumas opções, como guia de custas, declaração de pobreza, comprovante de assistência judiciária, procuração do autor, subestabelecimento e outras peças. Caso haja outros documentos que eu deva juntar, eu devo inserir por essas guias. Então, por exemplo, vou apresentar aqui a guia de custas. Para isso, eu vou clicar no botão anexar petição e documentos. O sistema apresenta a tela de inserir documento, que me dá a opção de marcar como sigiloso, se for o caso, não é este caso, de colocar uma etiqueta com alguma observação. Ele já traz o tipo de documento selecionado como comprovante de pagamento e também me permite aqui colocar um complemento. Feito isso, posso clicar em adicionar arquivo e selecionar aqui o comprovante de custas, clicando no documento e clicando em abrir. O sistema carrega e já apresenta aqui o documento carregado. Basta você clicar em salvar, documento adicionado com sucesso, pode clicar em fechar. Observe então que agora a guia de custos já está juntada. Caso haja algum outro documento, você pode, se for desta relação, juntar por aqui. Caso seja um documento não relacionado, você também pode utilizar esta guia de outras petições e documentos e anexá-las por aqui também. Bom, inserido aqui a petição do recurso e a guia de custas, você deve clicar nesse botão ordenar petições e documentos no alto da tela e colocar os documentos na ordem da sua argumentação. Lembrando sempre que a sua petição será o primeiro documento e depois os demais documentos na ordem da sua argumentação. Para ordená-los, basta clicar no documento e utilizar um desses botões à direita para subir uma posição ou descer uma posição, colocar em primeiro lugar, em último lugar. No meu caso, os documentos já estão em ordem, basta clicar em salvar. Pronto, o sistema apresenta a mensagem: petições e documentos ordenados com sucesso. Pode clicar em fechar. O próximo passo é clicar na aba Partes. Na aba Partes, você deve informar para o sistema as partes recorrente e recorrido. Observe que ele trouxe aqui como agravante e agravado e está dando a mensagem: é obrigatório o cadastro de pelo menos um procurador para as partes do polo ativo. Trouxe a mensagem também dizendo: o glossário da denominação do tipo da parte ainda não está disponível. Por isso ele apresentou como agravante e agravado, onde na realidade seria recorrente e recorrido. Então, para adicionar aqui a parte recorrente, você pode utilizar esses botões aqui no quadro de recorrente, podendo clicar no botão novo para adicionar uma parte que não está cadastrada no processo. Não é o caso, então você pode utilizar um desses três botões aqui à frente, sendo o primeiro importar meus representados, que é o mais comum, né? Você importa a parte que você representa, ou um desses dois, importar partes do polo ativo ou partes do polo passivo. No nosso caso, vamos utilizar aqui importar meus representados. O sistema então apresenta o nome da parte que eu represento, que no caso é o apelante. Basta clicar na caixa de seleção à frente do nome e em seguida clicar neste botão no canto superior direito da tela, chamado importar parte selecionada. Feito isso, o sistema apresenta a mensagem: uma parte importada com sucesso, e você pode clicar no botão fechar. Então o sistema apresenta já o seu cliente cadastrado como recorrente. Observe que à frente do nome dele existem 5 botões, sendo o primeiro deles marcar a parte como criança ou adolescente. Se for esse o caso, você sinaliza que o seu cliente é criança ou adolescente e o processo obrigatoriamente irá tramitar em segredo de justiça. Não é o nosso caso. Em seguida, você deve clicar no botão procurador e aqui você pode cadastrar procurador que não esteja já cadastrado. Para isso, basta clicar no botão mais, que chama novo, e informar o número da OAB, do advogado, e o estado. Feito isso, basta clicar em buscar. O sistema apresenta o nome do advogado, né, com os dados dele, e você pode indicar se ele é dativo ou se é advogado de núcleo de prática jurídica e clicar em habilitar. Pronto, procurador habilitado com sucesso, pode fechar, e o sistema já apresenta o nome desse procurador que você acabou de cadastrar. Se tiver mais procuradores, repita o procedimento. Caso contrário, basta clicar em fechar e o sistema ativa o botão procurador já informado. O próximo passo é indicar a informação do preparo, clicando nesse botão com o símbolo de cifrão, onde nesta tela você deve
deve selecionar uma dessas 4 opções, que são elas: se a parte possui isenção prévia, no caso de municípios, por exemplo, se possui já a justiça gratuita deferida, se requer o deferimento de justiça gratuita, ou se o preparo realizado. Como no nosso caso realizamos o preparo, basta clicar em preparo realizado e nessa hipótese você tem que indicar o número da guia, o banco em que ela foi paga e o valor pago. Informados esses dados, basta clicar em salvar e o sistema apresenta a mensagem de dados do preparo atualizados com sucesso. Pode clicar em fechar. E você ainda possui o botão de editar dados da parte, que o sistema apenas permite que você cadastre o endereço atualizado do seu cliente. Se for o caso, basta clicar no botão mais, chama novo, informar os dados do endereço, clicar em salvar e depois clicar em salvar. Não é o caso. Você também tem um botão de visualizar os dados da parte, onde você pode consultar aqui os dados do seu cliente. O recorrente cadastrado, você deve então cadastrar agora o recorrido. Da mesma forma, você tem os mesmos botões. Importar meus representados, não é o caso, importar polo passivo, importar polo ativo e ainda o botão de novo. No nosso caso, a gente sabe que o meu cliente é o apelante, então eu vou importar aqui o polo passivo do recurso. E o sistema apresenta o nome da parte do polo passivo, você marca nessa caixa de seleção na frente do nome e clica nesse botão no alto da tela direita, importar parte selecionada. O sistema então apresenta a mensagem: uma parte importada com sucesso, pode clicar em fechar. Então o sistema apresenta o nome da parte recorrida e você deve clicar no botão procurador e visualizar ali o procurador da parte. Ao clicar em fechar, o sistema então ativa o botão de procurador cadastrado. Você tem ainda o botão de editar, mas na verdade o sistema aqui só permite que você cadastre um endereço e você pode visualizar os dados aqui da parte. Observe que nos dois quadros, tanto de recorrente quanto recorrido, existe ainda o botão aqui inverter polos. Esse botão o que faz é inverter caso você tenha cadastrado errado, equivocadamente você cadastrou aqui o recorrente como recorrido e vice-versa. Caso você tenha feito isso, você pode marcar aqui o polo que está errado e clicar em inverter polo entre recorrente e recorrido. Bom, cadastrado as partes, você deve ir para a aba seguinte, que é prioridades e tutela, e indicar aqui se esse processo possui uma prioridade de tramitação. Caso exista, você marca sim e seleciona qual é o tipo de prioridade. Por exemplo, vou marcar sim e vou marcar prioridade de idade igual ou superior a 60 anos e clicar no botão salvar. Petição salva com sucesso. O passo seguinte agora é clicar em assinar e apresenta a mensagem de conversão dos documentos em PDF. Você pode clicar em OK. Então ele traz os documentos para assinatura. Basta clicar no botão assinar, o sistema checa o seu certificado e pede a sua senha PIN. Então ele assina os documentos e dá a mensagem: olha, fim do processo de assinatura, 2 documentos assinados com sucesso, e traz o nome dos documentos. Pode clicar em OK. Processo de assinatura finalizado, pode clicar em OK. Tudo pronto, basta então agora você clicar em protocolar e o sistema protocola esse novo recurso e apresenta a mensagem de protocolo realizado com sucesso. Imediatamente, esse recurso já aparece na sua tela de consulta de processos. No TJ, ainda que esse recurso seja nos próprios autos, ele apresenta como um novo processo com um número sequencial. Como se observa aqui, o sequencial 01, que é o recurso de apelação, e o 02, que é o recurso que acabamos de apresentar. O peticionamento incidental basicamente segue o procedimento do peticionamento recursal que acabamos de ver. O que difere é apenas a seleção do tipo de petição. Da mesma forma, basta clicar no botão de peticionamento recursal incidental intermediário à frente do processo que você deseja apresentar. O sistema abre a tela de outras petições. Você clica no botão ou de inserir documento por edição ou inserir documento. Vou inserir o documento em PDF. A diferença então está nessa tela. Em vez de selecionar o tipo de petição recursal ou incidental, você seleciona aqui neste título, rolando a tela mais para baixo, em petição incidental e seleciona uma dessas hipóteses. Por exemplo, pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso especial ou em recurso extraordinário. Ao selecionar, você pode indicar-se sigiloso, se for o caso, e em seguida clicar no botão adicionar arquivo. Seleciona a sua petição e pode clicar no botão abrir. O sistema carrega a petição como se vê e após carregado, você pode clicar em salvar. Então o sistema apresenta a mensagem documento adicionado com sucesso e da mesma forma você deve indicar se essa petição responde a uma comunicação pendente de manifestação. Então basta aqui seguir o preenchimento das demais abas, como partes e a indicação de prioridade e tutela, conforme fizemos agora com o protocolo do recurso. Caso queira conferir, basta retroceder o vídeo. Então é isso. Espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido. Mas ficou alguma dúvida ou se tem algum conteúdo que você gostaria de ver por aqui, deixe nos comentários. Agora você sabe como faz o peticionamento recursal, incidental e intermediário no JPE. Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você puder. E se ainda não é inscrito, clica no botão aqui embaixo e já se inscreve para não perder novos conteúdos como este. Obrigado, até o próximo vídeo, ainda vem muito pela frente.